Bom dia para vocês. Shalom, shalom. Iniciando mais um devocional para a honra, glória, louvor e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mergulhados, né, no livro do profeta Oséias. Hoje vai ser o capítulo 11 e a gente vai continuar com a leitura do livro Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Então, eu vou iniciar fazendo a oração para abrir, né, o devocional, nos colocando na dependência do Espírito Santo. Amém? Une a sua fé comigo agora neste momento. Vamos estar orando, agradecendo, exaltando e enaltecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu venho diante do Senhor nesta manhã de quarta-feira, aonde nós iniciamos mais um devocional. Espírito Santo, eu venho te convidar para que o Senhor venha tomar o controle em tuas mãos deste devocional, Pai. Aonde nós pedimos permissão para acessar as cortes celestiais, mas nós não entramos de qualquer maneira. Eu inicio, Senhor Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que a gente faz que entristece o seu coração, Pai. Eu peço as tuas águas limpas hoje para nos purificar, lavando as nossas vestes, Pai. Eu peço também uma gota do sangue de Jesus do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, para que nós estejamos, Pai, conectados com o céu e aqui na frequência do céu também. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o Senhor ordene os teus anjos para estar conosco neste tempo, levantando um cerco de proteção aonde nós nos encontramos, Pai, para que nós possamos experimentar do teu favor, aonde os nossos sentidos estão alinhados, Pai. Em nome de Jesus, eu peço agora licença, onde nós saímos das regiões naturais e acessamos as regiões celestiais. Agora, neste momento, eu venho pedir para que o Senhor venha colocar em nós as tuas armaduras celestiais de Efésios 6:10. Coloque em nós, Senhor Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, a espada do teu espírito e o escudo da fé, Pai, para nos proteger de todos os dardos, de todas as setas inflamadas do inimigo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu venho agora declarar este devocional aberto para a honra, glória, louvor e exaltação, aonde o controle é do Espírito Santo e nós glorificamos o nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, minhas amadas. Shalom, irmã Joseline, irmã Cláudia, Joene, irmã Graciela, irmã Leiliane, irmã Maria. Shalom, irmã Marta, irmã Patrícia. Sejam todas bem-vindas. Em nome de Jesus, nós vamos ter um devocional abençoado. Amém? Nós vamos dar sequência, então, na leitura do livro. Hoje eu já estou lendo a página 163. A gente vai falar, né, a igreja que Jesus visitou. Tá bom? Ontem nós vimos um testemunho contado pelo escritor do livro, Rick Renner, a respeito de uma pessoa que ela teve um discernimento totalmente errado a respeito do sonho que ela teve. A gente conseguiu identificar, discernir que o sonho ele vinha da parte do demônio, né? E não de Deus. Então, para que a gente também não caia no engano, quando nós tivermos algum tipo de sonho, traga algum tipo de intriga para a gente, que a gente fique intrigado, né? A gente tem que buscar o respaldo na palavra de Deus, não só pelo nosso próprio entendimento carnal, mas o Espírito Santo ministrando em nós, né, o entendimento para que a gente venha experimentar do favor e do discernimento que ele próprio nos dá. Amém? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A câmera de vocês vai estar aberta se vocês quiserem abrir, tá bom? Se vocês quiserem abrir, podem abrir a câmera e quando vocês precisarem falar comigo, vocês só levantem a mãozinha que eu venho ou no chat ou eu abro o microfone de vocês. Tá bom? É só para a reunião ficar bem organizadinha. Então vamos lá, vou dar sequência na leitura do livro. No versículo 2, ontem, né, nós vimos uma passagem bíblica, quando a gente iniciou o capítulo, né, falando lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Agora a gente vai falar de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, tá? No versículo 2, o Senhor diz à igreja de Éfeso:
conheço as tuas obras. A palavra conheço vem do grego oidá, que sempre se refere à experiência em primeira mão. Jesus aparentemente havia feito muitas visitas à igreja de Éfeso. O que ele está prestes a descrever não lhe foi relatado por um anjo, nem pela oração. Jesus esteve dentro dos muros dessa igreja. Ele havia frequentado os cultos deles, observado sua adoração, examinado seu zelo e conhecia tudo sobre eles. E no dia de hoje eu falo para você com afirmação genuína: Jesus ele está no nosso meio, visitando o meu e o seu coração, visitando os nossos pensamentos. Ele sabe perfeitamente qual é a intenção, o porquê e como que nós estamos recebendo tudo que essa palavra, tudo que a leitura, tudo que o capítulo vem ministrar em nós e como que nós recebemos, né? E aqui continuando fala assim, ó, isso naturalmente está em concordância com Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que nos diz claramente que Jesus realmente anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais, né, é o candelabro, onde representa os 7 Espíritos de Deus. Depois de andar no meio deles e de examinar profundamente todas as suas atividades, ele disse: conheço as suas obras. Estive lá na igreja e vi tudo o que vocês estão fazendo. Conheço todas as suas atividades. Quer dizer, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, o Senhor começou a mencionar o que havia descoberto. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. A palavra trabalho vem do grego kopos, que se refere ao trabalho exaustivo, que resulta em cansaço. Esse é o tipo de trabalho possível. A frase poderia ser traduzida por: conheço as suas obras e conheço o trabalho exaustivo que resultou no cansaço de vocês. O cansaço é quando a gente trabalha com os nossos braços, porque a palavra de Deus vem dizer que o fardo de Deus ele é leve, ele não pesa, quando nós estamos fazendo alinhado com o propósito do Espírito. Às vezes a gente pode até sentir um cansaço físico, mas não essa exaustão, né? Esse cansaço que não quer mais e não consegue mais fazer as coisas. Então, observe a afirmação de Jesus. E conheço a tua paciência. A palavra paciência é upomeno. Essa palavra é composta de duas palavras gregas, upo e meno. Upo significa debaixo ou sob. A palavra meno é a palavra grega que significa literalmente eu fico ou eu permaneço. Quando as duas palavras são unidas, a palavra resultante significa estou debaixo de um fardo extremamente pesado, mas decidi não me mover. Independentemente de quão pesado o fardo se torne, essa pessoa ou a igreja não se moverá. A igreja de Éfeso, ela estava uma igreja pesada, porque ela estava uma igreja exausta, cansada. Então, quando Jesus fala dessa forma aqui, ele está falando: eu conheço as suas obras, eu conheço você, Éfeso. E às vezes, quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, na caminhada, no ministério, estão cansadas, elas custam a se manter de pé com um fardo muito pesado, por quê? Porque querem trabalhar na força do braço, né? E não pelo espírito. Então, é uma chacoalhada para mim e para você, ministerialmente falando. Para todas as vezes que a gente se sentir exausto, a gente parar, pensar, recalcular a rota e falar: Senhor, o Senhor está no negócio? Eu estou fazendo tudo conforme o teu espírito tem me direcionado? Ou eu estou fazendo as coisas pelo meu próprio entendimento e pela a própria força do meu braço? Então, Éfeso, aqui a gente vai ver, né, encruzilhadas para a controvérsia em Éfeso. Debaixo de qual fardo eles estavam? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus.
A igreja de Éfeso ficava no caminho que ligava o Ocidente ao Oriente. Todos viajavam por essa estrada. Era uma das igrejas mais famosas do primeiro século, de modo que todos, de uma forma ou de outra, parecia chegar a Éfeso com uma revelação maravilhosa, nova e dinâmica. A igreja de Éfeso era uma igreja bem instruída no que dizia respeito ao tema da Bíblia e da doutrina. Eles sabiam o que era certo e o que era errado, assim como nós também, né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não tem ninguém mais me engano, nós sabemos. Quando você estuda Efésios 1, percebe que o apóstolo Paulo menciona muito rapidamente a predestinação. Ele cita os eleitos, menciona o conhecimento do futuro. Paulo apenas faz referência a essas ideias teológicas extremamente soberbas, mas não se detém a ensiná-las, pois a igreja de Éfeso já é instruída no que diz respeito a esses termos teológicos. Assim, podemos observar que essa igreja, poderosamente instruída, não tinha tolerância com o erro e se recusava a endossar a falsa doutrina e a insensatez. Eles simplesmente não toleravam isso. Doutrinas estranhas não eram permitidas na igreja. Agora, observe novamente o que diz o versículo 2: Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, porque Éfeso era exigente, ela duvidava se era algo da parte de Deus. Tudo que chegava novo, eles examinavam o quê? Os espíritos. É o que nós estamos aprendendo aqui e entendendo a respeito, né, de espíritos sedutores e doutrinas de demônios, porque na verdade esses espíritos são enganadores e tentam enganar até mesmo o povo de Deus, os eleitos, os escolhidos. Ó, não podes é extraída de uma palavra grega que significa você não tem os poderes. Hoje, poderíamos traduzi-la por você não tem tolerância. A palavra suportar é a palavra grega bastadzo, que significa assumir responsabilidade por alguém ou por alguma coisa. Há diversos bons exemplos dessa palavra na Bíblia. Em João 10:31, Jesus está prestes a ser apedrejado e a palavra bastadzo é usada neste contexto. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. A palavra pegaram é a mesma palavra sofrer. Bastadzo, utilizada em Apocalipse 2:2. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat para eu poder interagir com vocês aqui. Shalom, Cirlei, seja bem-vinda. Amém. Então, continuando aqui a leitura. Então, outro exemplo está em João, no capítulo 12, versículo 6, que fala de Judas Iscariotes. Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aqui também vemos o uso da palavra grega bastadzo, que significa que Judas realmente tinha o dinheiro sob o seu controle, ou que ele o tinha sobre a sua responsabilidade. Em outras palavras, ele era responsável por aquilo que estava sob os seus cuidados. Então, esse livro ele traz um despertar muito grande, tanto para mim, para você, de entendimento de tudo aquilo que Deus está com os olhos fitados, né? Naqueles que estão na direção da obra de Deus, aqueles espíritos de engano que tentam infiltrar no meio do povo de Deus, né? E a gente vê o Senhor trazendo esse discernimento e esse entendimento para nossas vidas. E aqui continua, vai falar agora, os hereges não são permitidos no meio daquele povo da igreja de Éfeso. Aí continua falando assim, ó, assim, quando Jesus diz e que não pode suportar, está descrevendo uma situação intolerável. A palavra sofrer indica não assumiremos a responsabilidade por esse tipo de pessoas.
Além disso, não colocaremos nosso selo de aprovação na doutrina delas. Não temos nada a ver com os seus ensinamentos irresponsáveis. Então, aqui estava tirando toda a responsabilidade de pessoas que estavam ensinando coisas contrárias, que eles não tinham nada a ver com esses ensinamentos. Eles estavam dando o ensino, falando a verdade, descortinando o engano, descortinando a mentira, e quem se deixasse cair, né, nessas fábulas, estavam indo pelo seu próprio entendimento. E assim é para mim, é para você também. A palavra de Deus, ela é a verdade genuína, e ela liberta e ela revela tudo aquilo que está no oculto e no engano. Então, se nós não lemos a palavra de Deus, não é culpa de Deus, porque ele deixou todo o manual escrito para mim e para você. Se nós cairmos no engano, nós estamos caindo porque nós não estudamos. Nós queremos pegar simplesmente fórmulas prontas, pratos prontos e ali só engolir, sem nem sequer mastigar. Então, cabe a mim e cabe a você, né, buscarmos o conhecimento para que nós não venhamos cair no engano. Ó, continuando a nossa análise em Apocalipse 2, e que pusestes à prova o que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. No versículo 2, observe particularmente que o Senhor diz, e puseste à prova. A palavra prova é peiradzo, que significa provar ou testar. Ela sempre se refere a um exame bastante minucioso. Nós vimos que nós precisamos provar os espíritos, testar os espíritos, tanto anjos quanto sonho, no discernimento, em tudo. Nós precisamos ter o discernimento aguçado. Então, eu direciono a você, se você tiver algo para pedir hoje ao Senhor e entrar em um propósito de oração, de renúncia, de entrega, peça discernimento, discernimento dos espíritos, para que você não venha cair no engano. Amém? Aí continua falando aqui, ó. A indicação aqui é de que havia um alto tribunal na igreja de Éfeso. E quando uma nova doutrina estava surgindo, ou quando alguém afirmava ser um apóstolo, essa pessoa era interrogada, não era de qualquer maneira. Tem pessoas se auto-intitulando hoje. Elas próprias se intitulam: eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, aqui a pessoa ela era interrogada quando ela dizia que ela era algo. Olha que forte. Eles procuravam garantir que a doutrina na igreja deles fosse imaculada e que essa nova doutrina estranha não tivesse lugar na corrente dominante na igreja. Eu vou falar algo que pode gerar até uma polêmica, mas é algo que nós temos que falar. Nos dias de hoje, se convidam muitas pessoas para estar levando ministrações de igreja, porque a pessoa demonstra, né, se mover em sinais e maravilhas. E muitas das vezes, se o líder não tiver um discernimento aguçado, e ele não interrogar, e ele não procurar a índole, o caráter daquela pessoa que ele está levando, para estar levando um alimento para a igreja que ele está sob a direção das mãos dele, ele pode colocar a igreja dele em apuros com espíritos de engano. Hoje tem pessoas que são movidas por espíritos duvidosos, feitiçaria, né? Ocultismo, a nova era própria mesmo dizendo que está infiltrando no meio do povo de Deus. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado com quem as pessoas têm colocado no púlpito da sua igreja ou daquilo que Deus colocou nas mãos para estar ali à frente levando, né, uma palavra para a nave da igreja. Porque senão a igreja ela pode vir a ser contaminada. Ela pode ser contaminada se não tiver uma vigilância, né, ali. Então, o que acontece? O que eu falo para vocês? Hoje, diante de Deus, eu vejo que tem que buscar, acima de tudo, discernimento. Porque se a pessoa ela tiver com o discernimento aguçado,
a pessoa, ela vai estar ali, ela vai falar, opa, peraí, isso não vem de Deus. Eu não posso levar uma pessoa dessa duvidosa para estar ministrando sobre a vida do meu povo, que eu cuido aqui, porque eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Porque se essa pessoa que eu estou trazendo hoje aqui, como um convidado, for impor a mão, ela pode transferir demônios para a pessoa, para pessoa, para as pessoas que eu cuido. E pode gerar um problema muito sério. Então, isso aqui, a igreja de Éfeso, ela tinha esse cuidado. Ela, ela interrogava, ela investigava, ela olhava a índole, né, de quem era que estava ali à frente primeiro, né, a vida, não somente porque ouviu falar, não, ela investigava, pesquisava. Assim, os efésios realmente provavam aqueles que diziam que eram apóstolos e não eram descobrindo que muitos deles eram mentirosos. A palavra usada no versículo é o grego eureka, que significa achei. É quase como se Jesus dissesse, depois de horas e horas de exame e de atenta consideração, o erro veio à tona. Você sabia no seu espírito que algo estava errado. Quantas vezes o Senhor já te incomodou de alguma situação e você não deu ouvidos? Já aconteceu comigo várias vezes. O Senhor me despertar de algo e eu pensar, deve ser coisa da minha cabeça. Aí, com o passar do tempo, eu ver que era realmente Deus me mostrando e me alertando de alguma situação que poderia me trazer prejuízo futuro. Deixa eu ver o que a Marta comentou aqui. Isso acontece porque as pessoas são levadas apenas pelo que está diante dos olhos e não busca discernimento de espíritos. Justamente isso. É justamente por isso que nós precisamos buscar o discernimento, abrir o nosso entendimento, estar alinhado com o Espírito Santo da verdade, porque é ele que nos conduz, é ele que nos direciona. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês levantem a mão, tá? Que eu quero que vocês interajam comigo. Vocês levantem a mão que eu abro o microfone para vocês falarem, tá bom? Então, continuando aqui a leitura, fala assim, ó, e por causa da sua paciência e grande cuidado, isso por fim foi revelado. A máscara da espiritualidade foi removida e você descobriu que eles eram mentirosos. Eureka. Vocês já ouviram essa palavra, eureka, né? Eu já ouvi várias vezes. A conclusão dos Efésios, a de que essas pessoas eram mentirosas, a palavra grega pseudo ou mentiroso, pseudo significa mentiroso, fala de um mentiroso descarado e deslavado. Observe também que eles não tinham medo de ditar as regras quando viam as coisas. Se descobrissem que você era um mentiroso, eles o rotulavam e expunham as suas atividades. Imagina a igreja de Éfeso nos dias de hoje, aonde nós vemos tanta mentira em cima de púlpitos. Meu Deus, ia ter processo em cima de processo, ia ser problema em cima de problema. Bom dia, Roni, shalom, shalom para você. Ia ser problema em cima de problema. Se o povo de Éfeso fosse nessa época nossa aqui, para descortinar todas as mentiras. Você quer falar, cunhada? Se você quiser falar, você me fala. Se fosse nos dias de hoje, minhas irmãs, meu Deus, ia ser um processo atrás do outro, porque ia descortinar um mentiroso, ia desmascarar um mentiroso, que eles identificassem, né? Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui para eu interagir com vocês, porque é um devocional e eu quero interação, viu? Ah, tá. A sua conexão tá ruim. Porque se você precisar de falar, é só me falar que eu abro seu microfone aqui, viu? Quem quiser falar, só falar que eu abro o microfone. Então, gente, aqui a gente vê Éfeso, uma igreja muito cuidadosa, né? Ali examinando os espíritos, não era qualquer pessoa que falava, não era qualquer pessoa que poderia se intitular diante deles, tá? Então, aqui o Senhor estava mostrando para Éfeso que ele estava observando e ele viu as obras de Éfeso, ele viu o comportamento dele, a doutrina, a conduta, tudo que eles estavam falando.
E amanhã a gente vai dar sequência na leitura. A gente vai ver um elogio à paciência, né? A gente vai descortinar essa passagem aqui. Gente, o nosso livro já está quase finalizando, tá? Quase finalizando. Amanhã a gente vai aprender também como testar a sua revelação, tá? E a gente vai. Tá chegando no final. Tá chegando o novo para a gente entrar no novo livro. Quem de vocês aqui vai comprar o livro para estar lendo junto ou vai só acompanhar aqui? Fala para mim aqui quem já comprou, quem tem, quem não tem. Manda um joinha ou manda uma mensagem ou fala, vou acompanhar somente pela leitura aqui. Eu quero saber. Se vocês puderem falar aí, eu agradeço. Eu ainda não comprei, mas vou comprar, amém. Você ainda vai comprar o livro, né? Estou esperando, amém. Deus está mandando. Amém. Então, eu gosto, gente, de verdade, eu gosto de pegar o livro na mão, pegar o livro físico e ler, folhear, grifar as partes que são mais interessantes, eu gosto. Mas, para quem gosta, quem consegue acompanhar por PDF, eu vou mandar o PDF para quem me pedir o PDF do livro Porcos na Sala, tá bom? Eu consegui esse PDF, aí eu vou estar enviando para quem quiser, ok? Então vamos estar entrando agora no nosso devocional, né? Hoje, Oséias, capítulo 11. Aperta os cintos. Oséias tem sido um livro, né, que tem chacoalhado, mexido conosco. Deus tem dado bastante cajadada, né, em nós para trazer para o alinhamento. Amém. Eu vou mandar. Amém. Aí você vai só acompanhar por aqui, né, irmã Graciosa? Mas vai ser forte, tá? A hora que a gente estiver lendo o último capítulo aqui, desse livro, eu vou estar levantando um propósito para a gente entrar no propósito de jejum e oração na semana que vem, tá bom? Eu vou estar levantando um propósito. Quem quiser vir comigo vai ser muito bem-vinda para estar fazendo este jejum e esse propósito, para a gente estudar junto esse livro, que é um livro muito forte, né? Que vai descortinar muitas coisas também e vai abrir o entendimento de vocês de muita coisa. E o nosso, né, na verdade. Nós estudamos juntos. Então vamos lá? Oséias, capítulo 11. Eu estou aqui sentindo falta do meu fundo, que eu uso todos os dias no devocional. Vou colocar aqui. Eu esqueci de colocar. Então vamos lá. Nesse capítulo 11 aqui, nós vamos ver o quê? Deus se revela não só como juiz, mas como um pai que foi ferido, que disciplina quem ele ama. E, ao mesmo tempo, ele luta com o próprio coração para não desistir do filho. Vocês já viram aquela mãe que ela está debaixo de um jugo, de um filho debaixo do vício? Que ela tá ali lutando, lutando, porque ela não quer abrir mão, porque é algo que ela ama, é o filho que ela ama, que ela gerou, que ela trouxe ao mundo, que ela sonhou, projetou na gestação, quando descobriu que era homem ou mulher, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser isso. Ela sonhou um futuro para o filho. Assim também é Deus comigo e é com você. Ele, quando ele nos criou, nos formou, ele nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Porém, ele sonhou muitas coisas para nós vivermos. E no decorrer da nossa caminhada, a gente foi fazendo escolhas erradas e foi destruindo a nossa própria vida. E o pai entristece, dói no coração do pai. E chega num determinado momento que o Senhor, ele silencia para chamar a nossa atenção. Ele nos corrige, às vezes ele permite que a gente passe por algum processo doloroso, para que a gente tenha a oportunidade de voltar para o centro da vontade de Deus, mesmo que seja sangrando, quebrado, gemendo e chorando. Mas Ele está ali com braços abertos para nos receber. Mesmo em meio à nossa rebelião, em meio à nossa desobediência, Ele está prontinho para mim e para você. E Ele está lutando contra Ele próprio para não desistir de nós, porque Ele é um justo juiz.
Ele é justo. Ele criou leis, decretos, estatutos. E, de repente, ele deixou tudo escrito, tudo prontinho para mim e para você. E ele vê quem ele tanto ama quebrando, desviando do caminho que ele deixou determinado para a gente seguir. Entristece o coração de Deus. Entristece. E chega um momento que eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, que às vezes ele quer desistir de nós. Mas ele não desiste porque ele é amoroso. Até o último instante, ele espera o nosso arrependimento verdadeiro, a nossa renúncia e o nosso retorno para o centro da vontade dele, para andar debaixo da obediência e das leis dele. Então, eu acredito que nesse capítulo, Deus vai falar muito comigo e com você. O pai que ama o filho rebelde. Tem irmãos que eles ficam indignados. Como que pode um pai amar tanto o filho que dá mais trabalho? Parece que é o pai que o filho, é o filho que o pai mais ama. Tem pessoas que têm essa sensação, gente. Tem irmãos que cresceram revoltados e falavam assim: não, meu irmão é o que mais deu trabalho e parece que meu pai ama a mão muito mais ele do que eu, que nunca dei dor de cabeça para ele. Eu já ouvi várias histórias. Lembra do filho pródigo? Ninguém prega o filho que ficou. Mas o filho pródigo, ele pegou a herança, gastou tudo, fez tudo que era de ruim, e ele voltou, ele recebeu novas vestes, recebeu anel no dedo, recebeu calçados nos pés. E o filho que ficou falou: mas eu nunca matei nenhum animal para fazer uma festa para receber os meus amigos. A pregação que a gente conhece é a pregação que vai e fala: mas você, isso aqui tudo já era seu, porque ele tinha um coração de servo e não um coração de filho. Muitas pregações a gente ouve nessa vertente. Mas se a gente for parar para analisar, ele era um filho que estava ali obediente, trabalhando, estava junto com o pai dele o tempo inteiro. E ele não entendeu, não que ele não quisesse que o pai recebesse o filho de volta, não era isso. Pelo menos eu sinto dessa forma quando eu leio aquele texto, sabe? Então, muitos filhos ficam assim: meu Deus, eu nunca trouxe uma lágrima pro meu pai, para minha mãe. E o meu irmão, ele xinga, ele desonra, ele faz aquilo, faz aquilo. E eu vejo meus pais sofrendo, mas sofre mesmo, gente, porque o pai e a mãe, ele não quer abrir mão do filho. E tem mães hoje, nos dias de hoje, que estão abrindo mão porque não suportam e não aguentam mais. Infelizmente. Eu não sou juíza, eu não estou aqui para julgar. Mas aqui a gente vê um Deus que ele descia com juízo sobre a vida daquele povo que andava em desobediência. Então, o amor diz: não consigo te abandonar. O amor de Deus fala para mim e para você: não consigo te abandonar. Mas que nós também possamos ficar envergonhados e constrangidos com o amor tão grande esse que Deus tem por mim e por você. É o amor ágape, o amor incondicional. Amém? Então vamos lá. Oséias capítulo 11, do versículo 1 ao 2. Na minha Bíblia, o título fala: O amor do Senhor por Israel. Lembrando mais uma vez que se nós nos convertemos, nós somos Israel. Nós ganhamos uma nova identidade. Então essa palavra é para mim e é para você. O amor do Senhor por mim. O amor do Senhor por você. Falando o seu nome. Amém? Então vamos lá. O versículo 1 e o versículo 2. O amor desde a infância. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios a imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Vamos relembrar aqui quando Deus tirou o povo cativo lá do Egito. Eles estavam há 400 anos na escravidão. Não eram 400 dias. 400 anos. Deus resgatou aquele povo, mandou sinais e maravilhas, mandou provisão do céu, mandou alimento, não deixou aquele povo com fome. A roupa não rasgava, o calçado não gastava, o povo não adoecia.
Durante o dia ele mandava uma nuvem para cobrir o sol. À noite ele levantava uma coluna de fogo para aquele povo não passar frio. O povo reclamava dos temperos nas iguarias do Egito, e ele reclamava da cebola, reclamava da carne. Deus mandou as codornizes, mandou o maná, cuidou daquele povo, levantou, né, os mandamentos. Moisés subiu no Monte Sinai, trouxe as tábuas do mandamento. Quando ele desceu, por ele ter ficado um tempo lá no monte, e esse povo achou que ele não ia voltar mais, porque duvidou de quem era esse Deus que tinha aberto o mar vermelho para eles passarem com pés enxutos. Eles esqueceram de tudo isso. Quando Moisés desceu, o que ele se deparou? Uma orgia, um escárnio, um bezerro de ouro, adoração aos ídolos, aos deuses que era para ter deixado lá no Egito. Eles trouxeram a essência com eles. Enquanto eles estavam com um líder ali, tudo bem, o líder saiu para buscar uma direção de Deus, foi o suficiente para eles ficarem sem governo e buscar adoração novamente para falsos deuses. Então, quando eu vejo essa palavra falando aqui, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Ele estava chamando todos para ser filho dele, tirou ele das garras do opressor que escravizava. Assim sou eu e é você. Quando o Senhor nos tira do cativeiro que nos prende, do pecado, da idolatria, da prostituição, do adultério, do vício. Eu não sei qual forma foi que o Senhor te resgatou, mas eu sei a forma que foi que eu fui resgatada. E quando o Senhor me tirou, ele me chamou de filha. Ele trocou as minhas vestes, assim como o filho pródigo. Ele colocou um anel no meu dedo. Ele calçou os meus pés. Colocou vestes limpas. Me deu o direito a receber uma coroa. Então, aqui, quando eu vejo, parece que eu estou sentindo. O Espírito Santo está me permitindo sentir o sentimento que está aqui por trás desse versículo. Quando Israel era menino, quando a gente se converte, a gente é o quê? Menino, bebezinho na fé. Quando a gente vai para o Pai. Eu o amei. Primeiro amor, você está ali sendo carregado, mimado, cuidado. E do Egito chamei meu filho. Mas, quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifício à imagem de Baal e queimava incenso aos ídolos, adorava outros deuses. No decorrer da caminhada, quantas pessoas você conhece que foi esse bebezinho aqui amado e se desviou dos caminhos do Pai? E que voltou a adorar os falsos deuses que ele adorava no tempo que estava no mundão. Sou crente, converti, de repente você vê a pessoa descendo até o chão no funk pesadão ou pancadão, virando bebidas. Aí, de repente, você vê a pessoa voltando às velhas práticas ou tornando ao vômito do pecado que outrora ele já tinha colocado fora. E começou a pegar tudo de volta. Então, eu imagino o coração de Deus aqui, né? Quando ele usou o profeta Oséias para estar liberando essa palavra. Deus, ele lembra do amor no início da caminhada. A libertação do Egito como um ato paternal. Quanto mais Deus chamava, mais o povo se afastava. Quanto mais Deus está chamando essa geração agora, mais o povo está se afastando. Mais o povo está escarnecendo do nome de Deus. Mais o povo está zombando daqueles que se decidiram se manter alinhados. O amor rejeitado dói. Nós, enquanto seres humanos aqui, quando nós amamos uma pessoa, a gente entrega o nosso tudo para ela e ela terá somente rejeição, dor. Não dói? Não dói ser rejeitado? Imagina rejeitar Deus. Deus está lhe chamando. Vem para a oração, vem para o devocional.
Todo dia, 9 horas, tem um devocional. Todo dia, às 18 horas, tem um devocional. Venha ouvir mais da minha palavra. Mas não quer. Cada dia que passa, vai diminuindo os nossos grupos, porque as pessoas não querem. E eu não estou aqui julgando nem apontando, eu estou falando de 2 horários totalmente diferentes um do outro. Poderia ter aqui de 30, 50, 100 pessoas. Mas eu louvo a Deus pela sua vida que você entendeu e ouviu o chamado de Deus e está permanecendo aqui buscando. Então, o amor rejeitado dói. E dói em Deus também, tá? Porque ele não quer separar ninguém dele. Esse versículo também ele é citado no Novo Testamento como uma sombra profética do retorno de Jesus Cristo do Egito. Deus, ele lembra do nosso primeiro amor, mesmo quando nós esquecemos dele. Que vergonha, né? Que vergonha. Deus tem que ficar lembrando nós de quem ele é, de tudo que ele já fez por nós. Que vergonha. Não precisava se a gente fosse grato. Por isso que Deus detesta ingratidão e murmuração. Porque se a gente fosse grato, a gente lembrava todo o favor que ele tem derramado sobre a minha vida, todos os livramentos, tudo que ele tem feito para mim e para você. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, levanta a mãozinha que eu abro o microfone para vocês. Mais uma vez lembrando, tá? Ó, entre o versículo 3 e o versículo 4. Deus ensinando a andar. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Deus direcionava tudo, né? Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Oh, meu Deus. Eu não sei vocês, mas meu coração está quebrado ouvindo essa palavra. Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu. Guiei Israel com os meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ter que segurar muito para eu não começar a chorar aqui. Porque a vontade que dá é de gritar. Eu estou com vontade de gritar. De verdade. O choro mais profundo da minha alma. De ver um Deus tão amoroso, tão zeloso. Não estou pregando emocionalismo, não. É a palavra como ela é. Pura, genuína, limpa. A expressão do amor de Deus sobre mim, sobre você. Meu Deus, quantas vezes Deus estendeu a mão para nos guiar, nos mostrando o caminho que era para nós seguirmos, o caminho que não ia levar para a gente se machucar e quebrar a nossa cara. E nós não sequer enxergamos que era Ele nos conduzindo para que a gente não viesse a cair. 4, ele fala, guiei Israel com os meus laços de amor, meu Deus. Tirei o jugo do pescoço, tirou Israel da escravidão, do jugo do Egito, tirou o peso do pescoço da escravidão, do vício, do adultério, da prostituição, da idolatria, do engano, do ocultismo. Sábado nós vamos ver alguém que foi arrancada das garras de Satanás, que Deus arrancou e envolveu ela nos laços de amor, tirando o jugo do pescoço dela. Que esse versículo hoje, que esse capítulo hoje, ele venha trazer uma ruptura na minha vida e na sua, para a gente poder enxergar o quanto Deus nos ama todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, escovamos os nossos dentes, fazemos o nosso café, tomamos a nossa água, tomamos o nosso banho, cuidamos das nossas atividades. Muitos abrem somente o olho, porque não movimentam nem sequer um músculo na cama. As pessoas têm que adivinhar a hora que está com fome, a hora que está com sede, a hora que está sujo, a hora que tem um mosquito pousado nele, ou um mosquito picando, não pode nem sequer coçar. Meu Deus, meu Deus. Nós temos que rever os nossos conceitos, ser mais grato a Deus. Então, aqui a gente vê
a imagem, Deus ensinando a andar, né? A gente vê a imagem de pai ensinando os filhos a andar. Quando o pai e a mãe tá ali ensinando os filhos a dar o primeiro passo, ela fica com o braço como se fosse uma galinha choca para amparar o bebê se ele vai cair para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás. É assim Deus conosco também, quando a gente se converte a Ele. Deus cuida dos detalhes da jornada, da caminhada. O amor terno e paciente, os laços de amor é de amor e não de opressão. Porque o inimigo ele oprime, Deus ele ama. Deus não é um senhor cruel, é um pai cuidadoso. Aleluia, obrigado, Senhor. Aqui a gente vai ver agora as consequências da rebeldia, tá? Entre o versículo 5 e o 7. Ó, fala assim: mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. A guerra devastará suas cidades, e os inimigos derrubarão suas portas, destruirão os israelitas por causa de suas tramas. Pois o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Só fala da boca para fora. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, da boca para fora. E aqui Deus está falando que vai chegar as consequências para aquele povo. A proteção está acabando. Você vai lidar com as suas próprias escolhas, com a sua própria semeadura. É o que o Senhor está falando aqui. Aí a rebeldia ela vem gerar o quê? Uma opressão. Eles se recusam a voltar para Deus. O jugo vem como? Com correção. E Deus ele permite disciplina para frear a destruição. Muitas das vezes, Deus vai me colocar e vai colocar você no banquinho do pensamento, no cantinho da disciplina, para fazer a gente voltar para o centro da vontade dele. E é a correção de um pai que ama, um pai zeloso, que não quer oprimir, mas ele quer libertar. E para nos frear também. Então, recusar-se a voltar para Deus nos coloca debaixo de julgos que não foram feitos para nós. Não foi feito para nós esse tipo de tratamento. Nós pegamos por conta da nossa desobediência e por conta da nossa rebelião. É sobre isso. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Gente, se vocês não quiserem falar, pelo menos manda alguma mensagem no chat, tá? Para me saber que vocês estão recebendo a palavra, para ver o que Deus está falando com você, está ministrando para você. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler do versículo 8 ao 9 agora. O conflito no coração de Deus. Deus tem conflito, irmãs ou irmãos? Tem conflitos internos com ele. Ó, como eu poderia desistir de vocês, Israel? Ele está fazendo uma pergunta. Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admar? Ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado, meu Deus, o meu próprio pai, meu Deus, falando que o coração dele está dilacerado, gente. E minha compaixão transborda. Mesmo com o coração dilacerado, o coração dele transborda. Então ele está num conflito interno com ele mesmo, de justiça, mas de compaixão. Versículo 9. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus, e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com a minha ira. Meu Deus. É um conflito. É um conflito. Deus tem duas palavras? Não. Ele não tem duas palavras. Ele tem sentimento. Aqui ele está expressando o que ele está sentindo. Ele fala que vai tratar, vai vir com juízo, vai tratar, mas ao mesmo tempo ele fala que ele vai amar. E ele vai cuidar, e ele vai estar ali. É por isso que muitas pessoas aproveitam que querem falar, ai, Deus é amor, ele é amor mesmo.
Mas ele é amor para aquele que se arrepende verdadeiramente. Amém? Então, nós temos que sair desse devocional hoje envergonhados, com o rosto queimando de vergonha. Por Deus nos amar tanto assim, em meio às nossas mazelas, misérias e vergonhas mesmo. E aqui continua falando assim que a linguagem humana é para revelar o coração de Deus, é uma linguagem humana para revelar o coração de Deus, né? Que era Osés que estava transmitindo a mensagem. Justiça e misericórdia e tensão também. Deus decide agir com compaixão. Ele não executa ira como os homens executam, como nós, como eu e você executamos. 880 pisou no meu pezinho, você vai ter que lidar com a consequência agora. O amor de Deus é maior que a nossa rebeldia, gente. Muito mais além, muito além. É inexplicável, não tem largura, não tem profundidade, não tem altura que meça esse amor que ele tem por mim e por você. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Justamente esse texto ele nos quebra. Ele nos quebra muito. Continuando aqui, entre o versículo 10 e o 11, vocês estão meia inibida, coagida, porque está sendo gravado e não quer falar, é? Ó, entre o versículo 10 e o versículo 11, o retorno no fim. Pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como um leão. E quando eu rugir, o meu povo retornará, tremendo desde o oeste. Meu Deus. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas, voltarão da Assíria. Eu trarei de volta para casa, diz o Senhor. Forte, hein, gente? O rugido do leão chama os filhos de volta. Como que nós vamos ver quando o Senhor vier? Não é um toque da trombeta que vai soar buscando a igreja? Então, aqui também está falando. O rugido do leão vai trazer o povo de volta. O retorno das nações, restauração futura. Deus mesmo conduz o retorno, ele mesmo vai conduzir o retorno. A voz que hoje confronta é a mesma que amanhã restaura. Aleluia, glória a Deus, né? E aqui o versículo 11 e o 12 falou também da infidelidade persistente daquele povo. O 11 eu acabei de ler aqui para vocês, né? Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas voltarão da Síria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Aí a gente vai ver as acusações contra Israel e Judá. Versículo 12. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedecem a Deus e é fiel ao santo. A gente vê que tem uma infidelidade persistente, né, por um lado, mas tem um outro pelo outro lado. Apesar do amor de Deus, o povo ainda resiste. É o que nós vemos nos dias de hoje. É uma mentira espiritual. Muitos são crentes só da boca para fora. Muitos são cristãos só da boca para fora. Fala de Deus só porque ouviu falar, não sabe quem ele é verdadeiramente, né? Então Judá ainda tinha os resquícios de fidelidade, ele ainda era um pouco fiel ali. O capítulo termina com tensão, não com resolução imediata, tá? Então Deus ele ama, mas não ignora a verdade. Ele está amando ali, mas ele está expondo toda, né, a fragilidade do povo dele. Ele não está ignorando. Ele está só ali batendo martelo. Eu sei que vocês são. Eu sei que uns estão me ignorando, mas eu sei que uns ainda estão tentando ser fiéis. E nesse capítulo de hoje a gente vê o quê? Que Deus ele revela, ele vem se revelar para mim e para você como um pai amoroso. E a gente vê também que o amor de Deus não é cego ao pecado. Ele te ama, ele me ama, mas ele sabe todos os maus passos que nós damos. E a disciplina, ela existe, mas o amor de Deus ele vai prevalecer, com toda certeza.
né? O fim da história é o retorno à restauração do povo dele. E para a gente guardar hoje uma palavra, mesmo quando nós nos afastamos, o coração de Deus ainda bate por nós. Oh, meu Deus, que amor é esse? Se alguém puder explicar, aí me explica, por favor, porque eu não consigo explicar. Que amor é esse? Justamente, é para ficar envergonhada mesmo. Que amor é esse? Mesmo quando nós nos afastamos, o coração de Deus ainda bate por nós. Chupa essa manga e eu finalizo esse devocional com essa frase. Mesmo quando nós nos afastamos, o coração de Deus ainda bate por nós, bate por mim, bate por você. Mesmo na sua rebelião, na sua desobediência, Deus ainda nos ama. Ele só espera que nós nos arrependamos, para que Ele venha nos receber e nos purificar. Amém? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Estou abrindo a oportunidade. Ninguém vai falar nada, não? Eu gostaria de pedir você, Joseline, se você poderia fazer a oração final. Se você puder fazer a oração final, manda um joinha aí, por favor, que eu vou abrir seu microfone aqui. Se você puder fazer a oração final, eu vou abrir seu microfone aqui para você estar fazendo. É só clicar no microfoninho aí, tá? Que ele vai abrir. Joseline, tá conseguindo não, amada? Amém. Ativa seu microfoninho. Só clicar no microfoninho. Consegui? Amém. Abriu. Glória a Deus. Eu Amém? não estava conseguindo. Eu Amém. Amém. A Joseline vai fazer oração pela minha, pela sua vida, em gratidão ao Senhor por este devocional de hoje. Eu tenho certeza que esse devocional ele falou muito comigo, falou muito com você, e que nós possamos, né, recalcular os caminhos pelos quais nós estamos andando, se a gente realmente está no centro da vontade de Deus. Aproveita o dia de hoje para pedir perdão a Deus, para alinhar com o Senhor, que Ele está abrindo essa oportunidade para mim e para você hoje. Ele só está dizendo, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Faça as pazes comigo. Eu estou aqui pronto, de braços abertos para te perdoar. Amém? Jovelina, está com você, querida. Eu vou fechar meu microfone para você estar orando. Pode orar, tá? Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, graça nós te damos nesta manhã de hoje, meu Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido, Pai amado, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de hoje, de estar aqui, meu Senhor amado, mais uma vez nos alimentando da tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus, que nesta manhã de hoje, meu Pai, vai trabalhando, Pai querido, Pai amado, nos nossos corações. E nós viemos, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, aprender, meu Senhor amado, esse amor ágape que o Senhor tem por cada um de nós, aprender a amar, meu Senhor amado, nossos irmãos, meu Senhor. Oh, Deus amado, poderoso santo, meu Deus, pregoar a tua palavra, perdoar, meu Senhor amado, aqueles que nos ofendem. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus. Obrigada, Pai querido, Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor deu, meu Senhor amado, para cada um de nós que está aqui nesse devocional, meu Senhor amado, louvando e te agradecendo. Aqueles, Pai querido, Pai amado, que não puderam entrar. Ô Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus.
Jesus, porque até aqui, meu Senhor amado, o Senhor nos fortalece. Obrigada, Pai querido, Pai amado, pelos livramentos, meu Senhor amado, que o Senhor nos dá, Senhor, invisível e invisível. Ó Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus, eu te apresento, Pai querido, Pai amado, a vida, meu Senhor amado, de cada uma das tuas filhas que estão nesse devocional, aquelas, meu Senhor amado, que não puderam entrar. Ó Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus, eu te apresento aqueles, meu Senhor amado, que está fraco na fé. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fortalece, Senhor. Fortalece, Pai querido, Pai amado, aquele, meu Pai, que está fraco, aquele que está oprimido. Oh, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, aqueles, meu Senhor amado, que está pensando em desistir. Mas em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós viemos crer em Ti, que nós viemos confiar, meu Senhor amado, no que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus, eu te apresento, Pai querido, Pai amado, o culto, meu Senhor amado, de sábado nas Tuas mãos. Em nome poderoso de Jesus, meu Pai, vai trabalhando, Senhor, no coração, Pai querido, Pai amado, daqueles que vão assistir. Oh, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome poderoso de Jesus, meu Pai, aqueles, meu Senhor amado, que ainda está indeciso, Senhor, que nós viemos, Pai querido, Pai amado, nos fortalecer na Tua palavra, que nós não podemos, Pai querido, Pai amado, desistir. Grande, meu Senhor amado, é a fúria do adversário, Senhor, para tirar nossas forças, para tirar nossas vontades de Te servir, mas em nome poderoso de Jesus, meu Pai, que o desejo, meu Senhor amado, venha arder nos nossos corações, meu Pai, de Te buscar, de nos enriquecer, meu Senhor amado, a Tua palavra, que a Tua palavra, meu Senhor amado, que nos liberta, a Tua palavra que nos fortalece nesta manhã de hoje, meu Senhor. Oh, Deus amado, poderoso Santo, Deus de poder, Deus da glória, Espírito Santo de Deus, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, nós só temos, meu Senhor amado, de Te agradecer por tudo, meu Senhor amado, que o Senhor faz por cada um de nós, mesmo sem nós merecer, meu Pai, mesmo com a nossa ingratidão. Oh, Deus amado, poderoso Santo, o que o Senhor quer de nós, meu Senhor amado, é a nossa fidelidade. Oh, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, nos ensina a ser fiel, Senhor. Trabalha nos nossos corações, vai tirando, Pai querido, Pai amado, tudo que não provém de Ti, vai repreendendo toda a incredulidade, vai repreendendo, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, meu Pai. Oh, Deus amado, poderoso Santo, Deus de poder, Deus da glória, Espírito da verdade, que nesta manhã de hoje, meu Senhor, eu te apresento as crianças nas Tuas mãos, guarda as crianças, livra, meu Senhor amado, de todo mal, ali nas escolas, meu Senhor amado, nas saídas e vindas, quantas crianças, meu Senhor amado, vêm sozinhas de casa, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, envia Teus anjos, meu Senhor amado, para proteger essas crianças inocentes, meu Senhor. Oh, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, estão os pais deles nas Tuas mãos. Vai trabalhando, Pai querido, Pai amado, na vida de cada um. Oh, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, desperta os pais, meu Senhor, para vigiar mais nos filhos, com quem anda, com quem fala. Oh, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, com o que assiste, meu Senhor amado, nos na televisão, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, até mesmo no celular, Deus amado, poderoso Santo, meu Deus, desperta, meu Senhor amado, desperta, Pai querido, Pai amado, Teus filhos, meu Senhor amado, para proteger mais as crianças, Senhor, Deus amado, poderoso Santo, não podemos, meu Senhor amado, ser início, meu Senhor amado, o que as crianças fazem, os que as crianças assistem, meu Senhor, em nome poderoso de Jesus, trabalha na vida dos pais, Deus amado, poderoso Santo, aqueles que saem para trabalhar, mas em nome poderoso de Jesus, meu Pai, só o Senhor é Deus que pode proteger Teus filhos, Senhor. Deus amado, poderoso Santo, também te apresento a pastora Valéria nas Tuas mãos. Em nome poderoso de Jesus, meu Pai, guarda a Tua filha, meu Senhor. Fortalece a Tua filha. Vai trabalhando, Pai querido, Pai amado, no oculto e no profundo da Tua filha. Em nome poderoso de Jesus, meu Pai, entra com a Tua providência, meu Senhor, na área que a Tua filha necessita. Eu não
sei, meu Senhor amado, que tua filha te pede, mas o Senhor sabe, meu Senhor. O Senhor é um Deus que sonda o coração de cada um de nós. Vai sondando o coração da tua filha. Vai trabalhando, Pai querido, Pai amado, no oculto e no profundo do coração da tua filha, Senhor. Oh, Deus amado, poderoso santo, meu Deus, vai trabalhando, meu Pai, na vida da tua filha. Cada vez mais, meu Senhor amado, vai ardendo no coração da tua filha, meu Pai, a te buscar em espírito e em verdade. Vai dando, Pai querido, Pai amado, sabedoria, meu Senhor amado, para cada vez mais, meu Pai, para trazer para cada um de nós. Em nome poderoso de Jesus, meu Pai, toma o esposo dela nas tuas mãos, Senhor. Toma a casa dela nas tuas mãos. Toma, Pai querido, Pai amado, os pais dela nas tuas mãos. O filho, meu Senhor amado, guarda, livra, Pai querido, Pai amado, cada um, meu Senhor amado deles, meu Pai. Tudo que leva o nome da tua filha, em nome poderoso de Jesus, entra com a tua providência, meu Senhor amado, toma o ministério dela nas tuas mãos, em nome poderoso de Jesus, vai administrando no coração dela, meu Senhor amado, sobre o culto de sábado, em nome poderoso de Jesus, eu creio, meu Senhor, eu creio, Pai querido, Pai amado, no teu agir na vida da tua filha, oh Deus amado, poderoso santo, Deus de poder, Deus da glória, envia, meu Senhor, verdadeiros adoradores, meu Senhor amado, para adorar a tua palavra, para te buscar, nesses devocional, meu Pai, todos os dias, meu Senhor, em nome poderoso de Jesus, trabalha no oculto e no profundo dos teus filhos, das tuas filhas, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, toma cada um de nós nas tuas mãos, vai nos conduzindo, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, e nós viemos ser fiel a Ti, meu Pai, em espírito e em verdade, oh Deus amado, poderoso santo, meu Deus, nos ensina a Te buscar, nos ensina, Pai querido, Pai amado, nos desprender de tudo que não provém de Ti, meu Senhor, entra com a Tua providência na vida de cada um de nós, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, faz o Teu querer, faz o Teu ir, faz o Teu sobrenatural, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos colocando de pé, nos ensina a ser fiel, oh Deus amado, poderoso santo, meu Deus, esquadrinha os nossos corações nesta manhã de hoje, nos dá um coração reto, meu Senhor, trabalha no nosso DNA, trabalha na nossa mente, em nome poderoso de Jesus, meu Pai, que nós viemos ter uma mente de Cristo, que nós viemos ter o pensamento de Cristo, meu Senhor, em nome poderoso de Jesus, vai nos guardando, vai nos livrando, vai nos fortalecendo, nos ensinando, meu Senhor amado, como te servir em espírito e verdade, nos ensina, Pai querido, Pai amado, nos desviar do mal, meu Senhor, Deus amado, poderoso santo, meu Deus, nos ensina, Pai querido, Pai amado, fazer, Pai querido, Pai amado, o propósito, meu Senhor amado, de te servir em espírito e verdade, e ser fiel a Ti, meu Senhor, em todos os sentidos da nossa vida. Oh, Deus amado, poderoso santo, Deus de poder, Deus da glória, vai nos guardando, vai nos livrando. Toma, Pai querido, Pai amado, a casa dos teus filhos nas tuas mãos, os esposos, os filhos, os netos, a família, meu Senhor amado, de cada um daqueles que está te assistindo, meu Senhor, que está assistindo esse devocional, aqueles que te servem, aqueles, Pai querido, Pai amado, que ainda, meu Senhor amado, está no anonimato, aqueles, Pai querido, Pai amado, que ainda, meu Senhor amado, não te serve, meu Pai, que não te conhece, que eles venham conhecer, meu Pai, que existe um Deus vivo, um Deus que tudo pode, o Deus, Pai querido, Pai amado, que salvou ali, meu Pai, Cedraque, Mesaque, Abidnego, de uma fornalha, meu Senhor amado, aquecida 7 vezes 7. Oh, Deus amado, poderoso santo, um Deus fiel, um Deus que salvou, meu Senhor amado, Abraão, meu Senhor amado, Isaac e Jacó. Nesta manhã de hoje, meu Senhor amado, entra com a tua providência na vida, meu Senhor amado, daqueles que é fiel a ti, Senhor. Vai trabalhando na vida de cada um de nós, vai fazendo o teu sobrenatural nesta manhã de hoje e sempre. É o que nós te pedimos nesta manhã de hoje, meu Senhor amado, e já te pedimos. E amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Obrigada, Louvado, enaltecido e glorificado é o nome do obrigada, Deus. Senhor. Que o Senhor levante um cerco de proteção sobre a sua vida, Jocelyn, Glória a te Deus. guardando e Aleluia. te livrando de todo mal, de toda cilada que o inimigo possa tentar lançar sobre a sua vida. Que o escudo dele seja levantado sobre a sua casa, Ainda. sobre a sua família e tudo que carrega o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém, meus amados e minhas amadas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa foi a palavra, né, que o Senhor nos deu. Eu vou interromper agora a gravação, tá? E vou estar ministrando a bênção apostólica.
Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por essa palavra.